Hoje, na classe dos adultos, já com muita saudade, estudaremos a última lição do trimestre, que tem como título Renovação da Esperança. Concluiremos as exposições fundamentadas no Evangelho de João. Aprendemos muito com este evangelista. Para esta aula, os objetivos específicos são, em primeiro lugar, analisar a importância da ressurreição de Jesus como prova de sua vitória sobre a morte. Em segundo lugar, reconhecer como a presença de Jesus transforma tristeza e medo em esperança e alegria. Por fim, fortalecer a convicção de que a fé em Jesus é fundamentada em sua ressurreição e em suas promessas eternas. Direto ao assunto, com muito conteúdo, o texto áureo nos diz: e 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas. As portas fechadas não foi um impeditivo para que Jesus se revelasse a eles. Apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Evangelho segundo João, capítulo 20, versículo 26. Comparando traduções, a paráfrase NTLH lança luz sobre este momento ímpar, quando diz: uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali, com as portas trancadas. E Tomé estava com eles. Olha o fator distintivo. Tomé estava presente. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Quando olhamos especificamente para o capítulo 20 do Evangelho segundo João, temos uma sequência de aparições do Cristo ressurreto. Primeiro, Jesus aparece a Maria Madalena, capítulo 20, versículo 11 ao 18. Segundo, Jesus aparece aos discípulos reunidos, seja no cenáculo ou em outro ambiente. Ali estava notória a ausência de Judas, que já havia tirado a própria vida, e também a ausência de Tomé. Em seguida, temos a terceira aparição aos discípulos, e nesta ocasião, Tomé está presente. A ausência de Tomé, na ocasião anterior, preparou o terreno para uma das confissões mais teológicas e dramáticas do Evangelho de João, que levou até alguns comentaristas a dizer que aqui é o ápice do Evangelho, quando Tomé vê o Cristo ressurreto. Vê ele mostrando as marcas na mão e dizendo: vem cá, toca, tu não queria esta prova, tu não queria esta experiência, vem aqui. E diante daquilo, o texto não chega a dizer que Tomé foi lá, tocou, viu, averiguou, mas só de vê-lo, ele diz: meu Senhor, meu Deus. Meus irmãos, essa declaração é de uma profundidade extraordinária, pois ela mostra como os discípulos viam Jesus. Quem conviveu, quem tocou, quem abraçou, quem o ouviu, quem o viu mesmo nas suas fraquezas em relação à sua humanidade, chorando, cansado, disse: ele é o meu Senhor. Ele é o meu Deus. Que declaração profunda. A verdade prática diz: a ressurreição de Cristo representa o ápice da esperança cristã. Aproveitando o gancho, vamos aplicar uma atividade pedagógica para movimentar a classe. O nome da atividade é Minha Esperança em uma Palavra. O objetivo é fixar no coração dos alunos o impacto da ressurreição de Cristo como base da esperança cristã, que é o que está anunciado na verdade prática. O material necessário para a execução dessa atividade são pequenos papéis ou post-its, eu prefiro post-its, e caneta para cada aluno. Os passos para o desenvolvimento ou aplicação da atividade são, primeiro, uma breve introdução. Você irá dizer aos alunos: a ressurreição de Cristo representa o ápice da nossa esperança. Quero que você pense em uma palavra que resume o que a ressurreição de Jesus significa para a sua vida hoje. Em seguida,
você vai passar da introdução para a escrita pessoal. Vai entregar o papel ou os post-its aos alunos junto com as canetas e vai pedir para que eles escrevam uma única palavra. Ou seja, como vocês vão aí definir a importância, o significado da ressurreição de Jesus hoje, uma única palavra. Aí, provavelmente, essas palavras aqui surgirão: vida, perdão, futuro, certeza, alegria, salvação, reencontro, esperanças, afins. Em seguida, você vai pedir para que um dos alunos, ou mais, compartilhe a palavra que escreveu. Por exemplo, perdão, esperança, vida. E vai pedir para que ele explique essa palavra. Por fim, você vai conduzir a classe a uma reflexão, mostrando que cada palavra que eles escreveram representa um pedaço da nossa fé. Todas juntas mostram como a ressurreição de Cristo transforma nosso presente e muda o nosso futuro. Ele vive e por isso temos esperança. Em seguida, vamos conduzir a classe para a exposição do ponto de número 1. E é o que faremos agora. Mas antes eu quero pedir aos meus irmãos do YouTube a curtir, comentar e compartilhar. Em reciprocidade, estou deixando aqui embaixo na descrição do vídeo. Escute, aqui embaixo tem um link azul para você fazer o download do material, do subsídio que estou utilizando como roteiro para esta aula. Também aqui embaixo vou deixar para os irmãos do YouTube o link da ferramenta EBD. Estamos às vésperas de uma nova conferência, de um novo trimestre. Teremos aí a exposição dos nossos convidados em nossa conferência EBD. Vai ser uma bênção, mas eu quero que os irmãos conheçam a plataforma da ferramenta. Tem muita gente que já assistiu essa aula pela plataforma, mas eu quero que você conheça a plataforma, veja os recursos adicionais e comprove que a ferramenta EBD será uma bênção para você, porque é o lugar onde o professor da escola dominical encontra tudo o que precisa em um só lugar. Ponto 1, a aparição de Jesus Cristo. O subponto 1 nos diz: paz seja convosco. Jesus está sempre confortando os discípulos, orientando. Isto é uma forma de se doar, não é? Ele se doa, ele se entrega pelos outros. Jesus, ele vive para que tenhamos vida. Jesus, ele nos instrui, ele é o caminho, ele nos consola, ele nos ama, ele está sempre, de certa forma, nos ajudando, nos fortalecendo. E aqui, a ocasião não é outra senão essa: paz sejam convosco. Paz seja convosco. Eu quero que vocês tenham paz. Vocês são os meus discípulos. Desfrutem de paz. Aí a lição diz: na segunda vez, viu, que Jesus se revelou aos seus seguidores, tanto homens quanto mulheres, o ambiente era diferente. O sepulcro continuava vazio e os discípulos, ainda receosos, permaneciam escondidos dos olhares dos transuentes, do lado de fora da casa onde estavam reunidos, com portas e janelas fechadas. O texto bíblico diz, capítulo 20, versículo 24 ao 25. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, eu acho até interessante João ele acrescentar essa informação que os sinóticos não trazem, né? Dídimo significa gêmeo. Provavelmente ele tinha ou um irmão ou uma irmã gêmea. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então, os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Isso é bem característico deste personagem. Lembrando ocasiões passadas, quando Jesus decidiu ir a Betânia, lá em João capítulo 11, né? Após saber da enfermidade de Lázaro, Tomé disse o seguinte: olha, vamos lá, vamos com ele, vocês estão com medo aí, mas vamos fazer assim, vamos todo mundo com ele, para que a gente morra também lá. Então, Tomé, ao passo que era corajoso, era pessimista. Ele tinha essa tendência a ser racional e a ser pessimista, mas de fato era uma pessoa corajosa. Isso fazia parte de quem ele era, de sua personalidade. Aqui, por inferência, alguns comentaristas dizem que Tomé ficou tão abalado depois da morte de Jesus,
que ele buscou a solidão. Ele se privou da companhia dos amigos, dos discípulos. E buscando a solidão, ele perdeu essa oportunidade de ter visto o Cristo ressurreto. E eu acho isso interessante, não é? Porque quando o texto diz que Tomé ele se recusa a crer, em que foi que ele se recusou a crer? Ele se recusou a crer no relato dos discípulos. A gente viu. Ele disse, não, vocês podem estar aí, acho que animados demais, né? Eu acho que não. Eu preciso ver também. Vocês viram, preciso ver. Aí quando eu ver, eu vou crer como vocês creem. O Wisber, olhando para essa passagem, que nós conhecemos, eu não vou aqui narrá-la ou recontá-la, mas o Wisber traz uma aplicação bem interessante. Ele diz o seguinte: a experiência de Tomé é uma ótima admoestação, uma exortação, para que não deixemos de nos encontrar com o povo de Deus no dia do Senhor, que aqui o dia do Senhor é o domingo. Uma vez que Tomé não estava presente, perdeu a oportunidade de ver Jesus Cristo, de ouvir suas palavras de paz e de receber sua comissão e sua dádiva de vida espiritual. Teve de suportar, isso aqui foi o que eu achei mais interessante, teve de suportar uma semana de incredulidade na qual poderia ter experimentado alegria e paz. Quando nos sentirmos tentados a não ir à igreja, devemos nos lembrar de Tomé, pois não sabemos que bênçãos espirituais perderemos se ficarmos em casa. Já ouviu alguém dizer? Tu perdeu, viu? Que o culto foi bom. Eita, que o culto foi bom. Às vezes a gente perde, de fato, muita coisa do céu quando, por preguiça, por ceder ao nosso coração, a gente não vai à igreja. Ou por outras razões diversas. Aí ele diz assim, olha, Tomé poderia ter desfrutado, ele poderia não ter ficado essa semana aí de tristeza, semana de dor, semana de agonia, se ele tivesse ido naquele dia específico e recebido aquela palavra. Talvez você enfrentou meses, dias, semanas de angústia, porque você se privou, você se excluiu dos lugares que Deus fala. Quando a gente está triste, quando a gente está abalado, quando a gente está agitado, ou seja o que for, o pior dos estados, sabe qual é o melhor lugar para a gente ir? O lugar onde Deus fala. Até mesmo quando a gente pega, quando a gente erra, a gente tem a tendência de se esconder de Deus. Mas o melhor lugar para a gente estar é onde Ele fala. Porque Ele vai falar conosco. Ele vai trazer aquilo que o nosso coração precisa. Não é o que a gente quer ouvir muitas vezes. É aquilo que a gente precisa. E Jesus sabe fazer isso. Há uma outra aplicação que considero extremamente relevante. Tomé, diz o William Barclay, eu achei isso aqui fantástico, ele se recusava totalmente a afirmar que cria se isso não fosse verdade. Nunca dizia que entendia algo se de fato não compreendia, nem fingia ter fé quando ainda duvidava. Havia nele uma honestidade direta e sem disfarces. Ele não escondia suas dúvidas, nem fingia que elas não existiam, só para parecer mais espiritual. E nisto, de certa forma, eu louvo Tomé. Às vezes ele é tido como um incrédulo, duvidou, o discípulo incrédulo que duvidou. Mas às vezes eu acho que essa postura de dizer assim, eu ainda estou com dúvida, eu ainda não consigo crer, é uma postura mais honesta, mais sensata, mais sincera, mais correta do que simplesmente interpretar. Interpretar no sentido de atuar. Oxe, eu creio. A fé aqui tá, eu tô aqui. Não. Às vezes não tá refletindo. É só para dizer que não duvida, que é o espiritualzão. Não. Eu tenho questões que preciso lidar aqui no meu coração. Então eu vejo essa sinceridade em Tomé. São duas aplicações aí para os irmãos trabalharem em classe. O segundo subponto diz, o registro das aparições de Jesus ressurreto. A lição diz, entre as suas ressurreições e a ascensão ao Pai, que ocorreram num período de 40 dias, Jesus apareceu aos seus discípulos em pelo menos 10 ocasiões. E a revista lista essas 10 ocasiões.
Porém, eu quero apenas destacar 3 verdades aqui. Primeira verdade, a ressurreição de Cristo é um fato histórico, confirmado por múltiplas testemunhas. E algumas dessas testemunhas, inclusive, eram pessoas hostis. Eram pessoas que detestavam os cristãos. Quem, irmão Murilo? Quem foi que Jesus apareceu lá no caminho de Tarso? Ou melhor, lá no caminho... Vixe, me fugiu o nome aqui agora, né? Mas Jesus aparece a Saulo. Ele aparece a Saulo. O derruba do cavalo. E tá ali um homem hostil. Um homem que perseguia os cristãos. Damasco, lembrei. Damasco. Perseguia os cristãos. Tá ali caído diante da aparição do Cristo ressurreto. Jesus apareceu a mulheres, a discípulos, a líderes, a familiares, porque ele apareceu a Tiago, seu irmão. Então, essas múltiplas testemunhas tornam a ressurreição um evento historicamente atestado e irrefutável para a fé cristã. Em segundo lugar, eu achei essa verdade bem interessante. Jesus ele valoriza o encontro pessoal e relacional. Porque ele aparece de forma pessoal. Ele não manda ninguém, ele não manda nenhum ser celestial dizer, diga lá ao povo que eu ressuscitei. Não, ele vai lá. Cristo ressurreto se manifesta. Ele se revela de forma pessoal. Ele chama Maria pelo nome, João 26. Ele caminha com os discípulos de Emaús, Lucas 24. Ele convida Tomé, vem cá, vem tocar aqui. Ele partilha de refeição com os discípulos no mar, capítulo 21 do Evangelho de João. Então Jesus valoriza isso, esse contato pessoal. Ele valoriza esse relacionamento. A terceira verdade é que a fé cristã se baseia em evidências e não em suposições. O texto de Atos 1:3 é bem interessante. Jesus ele não apenas ressuscitou, mas fez questão de se mostrar vivo com muitas provas incontestáveis. A ressurreição é factual. A ressurreição ela é atestada por múltiplas testemunhas. O subponto 3 diz, preciosas lições. Olha o que o comentarista escreveu. A primeira lição é reter que a ressurreição de Cristo representa o ponto culminante da fé cristã. Já vimos isso. Paulo dirigiu-se aos coríntios afirmando, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também vã a nossa fé. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14. A segunda lição revela que a ressurreição é um fato incontestável, que fortalece a certeza e a alegria de saber que ele está vivo. Já vimos isso também. A terceira lição diz respeito à renovação da esperança e à promessa da ressurreição dos mortos em Cristo. Um dia seremos como nosso Senhor. Veremos isso aqui lá para o finalzinho, acho que no último subponto da lição. Então, eu coloquei aqui algumas aplicações, algumas verdades complementares a este subponto. E a primeira delas é que a ressurreição prova que o bem é mais forte que o mal. Dentro do plano eterno de Deus, que foi idealizado, projetado desde a eternidade, e começou a ser revelado já lá no jardim, quando Deus diz ali aos presentes que haveria uma inimizade entre a semente da mulher e os descendentes da mulher e os descendentes da serpente, e que os descendentes ou o descendente da serpente lhe feriria o calcanhar e o descendente da mulher lhe feriria a cabeça. Ele está revelando ali o proto-evangelho. E ele está mostrando desde então que o mal não triunfaria. O mal foi vencido na cruz. Nós estamos hoje aqui e a gente vê rumores de guerra, vê guerras acontecendo lá na Índia, lá na Rússia e Ucrânia, lá em Israel e Irã. A gente vê tudo isso acontecendo, mas mediante o prisma da ressurreição, nós podemos dizer que o bem é mais forte que o mal. E que tudo o que de ruim acontece no mundo, seja enfermidades, seja a progressão do pecado e de tudo mais, um dia terá um fim. Porque o bem é mais forte que o mal. Em segundo lugar, a ressurreição prova que o amor é mais forte que o ódio. Por ódio, os discípulos, ou melhor, os discípulos não,
os fariseus, os saduceus, os sacerdotes entregaram Jesus para ser crucificado. Mas o ódio não triunfou. Ele se entregou por amor. João 13:1 diz que ele os amou e, tendo os amado, amou até o fim. E esse amor, que foi as últimas consequências, triunfou na cruz. Triunfou no domingo da ressurreição. Por fim, a ressurreição prova que a vida é mais forte que a morte. Jesus é a vida, sua vida não lhe foi tirada, ele espontaneamente a deu. Se sua vida tivesse sido tirada e se ele não tivesse ressuscitado, a morte teria a última palavra, mas ela não tem a última palavra, porque a vida é mais forte que a morte. Ponto de número 2. Aparição de Jesus, esperança e plena alegria. O subponto 1 nos diz: o medo deu lugar à esperança. Olha o que o comentarista colocou aqui. Com a crucificação, morte e sepultamento de Jesus, o medo, a frustração e, por conseguinte, a desesperança surgiram no coração dos discípulos. A cena dos 2 discípulos no caminho de Emaús ilustra perfeitamente esse estado emocional dos seguidores de Jesus. Aí temos o endereço bíblico, Lucas capítulo 24, versículo 13 ao 35. Então a gente abre meio que um parêntese aqui complementar a uma intertextualidade, onde a gente vai colocar em tela o Evangelho de João e o Evangelho de Lucas. E o relato do evangelista Lucas a respeito dos discípulos no caminho de Emaús apresenta o retrato fiel dos corações dos seguidores de Jesus ali, que estavam marcados pela dor. Após a morte de Jesus, eles partem de Jerusalém e voltam para as suas vidas normais, não é? Porque eles diziam o seguinte: olha, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Então isso aqui revela uma crise de fé. Eles entenderam que a esperança havia morrido com Cristo crucificado. Para aqueles discípulos ali, as promessas findaram, porque o termo esperávamos está no passado. Então a cruz, aos olhos deles, representou o fim das promessas. Aí nesse caminho, em que eles estavam abatidos e tristes, Jesus se apresenta ali. Os olhos deles estavam como que vendados para que não o vissem, não o reconhecessem. E o mestre começa, a partir das escrituras, mostrar o que dele estava escrito. O coração desses homens ardia. E quando Jesus então parte o pão, eles o reconhecem. Algumas lições aqui. Primeiro, olha que interessante. Jesus ele se aproxima dos que estão abatidos. Às vezes, porque a gente tem uma tendência de confundir fé com sentimento. Porque a gente pensa que o nosso relacionamento com Deus depende dos sentimentos. Se eu estiver muito abatido, se eu estiver muito triste, se eu estiver muito duvidoso, dependendo do meu estado emocional, eu tenho uma percepção de que Jesus está perto ou está longe. Mas não é a emoção, é a fé. E a fé ela é supraemocional. A fé ela é maior do que os sentimentos. Porque a fé ela tem que ser supracircunstancial também. Você se lembra do que Abacuque disse? Olha, ainda que o pior dos piores aconteça, o produto da oliveira minta, as ovelhas sejam arrebatadas, e ele vai trazendo ali uma série de catástrofes. Aí ele diz assim: todavia eu me alegrarei no Senhor. Então ele está declarando que a alegria dele tem como fundamento a fé e não as coisas passageiras. De que a fé produz uma alegria que é supracircunstancial. Nós nos relacionamos com Deus através da fé, mas às vezes estamos abatidos e nesse momento de abatimento a gente perde a esperança. Mas olha essa verdade aqui, como essa verdade produz vida em nosso coração. Jesus se aproxima dos que estão abatidos. O Senhor ressuscitado não repreende com dureza, mas caminha conosco nos momentos de dúvida e de dor. Ele reconhece o tempo do coração e nos conduz ao entendimento pela palavra. A segunda verdade que eu queria destacar é a seguinte: a esperança é reacendida pelo conhecimento das Escrituras. Olha o que Jesus utilizou para promover nos discípulos
um coração incendiado. O coração que estava frio e abatido começa a arder. Quando houve o quê? A palavra de Deus sendo corretamente explicada. Terceira verdade, a esperança cristã conduz à ação. Ao reconhecerem Jesus, os discípulos não permanecem em Emaús. Acredito que eles nem... Não, a gente aqui não. Eles voltam para Jerusalém para anunciar a ressurreição de Cristo, para anunciar que viram Cristo ressurreto. Então eles retornam ao local de comunhão, eles voltam a Jerusalém. O subponto 2 diz: a tristeza deu lugar à alegria. E aqui a gente é transportado do Evangelho de Lucas para o Evangelho de João, quando o comentarista diz o seguinte: quando se apresentou aos discípulos e lhes trouxe a paz, os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. João 20:20. A magnífica notícia da ressurreição do Senhor e a sua subsequente aparição eliminaram a tristeza dos discípulos e encheram seus corações de alegria. Jesus trabalha no coração do que está triste, do que está aflito, do que está sem perspectiva e traz alegria. É Jesus quem dá alegria. E retomando o que foi dito na aula passada, a consciência plena de que Jesus havia ressuscitado, ela foi transformadora. Ela transformou em júbilo as lágrimas de Maria Madalena. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 1 ao 18. Transformou a coragem e os temores dos 10 discípulos. Não é? Transformou em coragem os temores dos 10 discípulos. João, capítulo 20, versículo 19 ao 23. E transformou em certeza a dúvida de Tomé. Então a ressurreição é a base da nossa fé. Por fim, nós temos aqui mais um subponto, e eu não quero ser repetitivo, mas o subponto diz esperança e alegria, e esse tema aqui a gente já abordou, ou vem abordando, desde lá do nosso texto áureo, ok? A lição diz o seguinte: a esperança e a alegria são algumas das virtudes cristãs mais relevantes que encontramos no Novo Testamento. O apóstolo Paulo refere-se à virtude da esperança junto da fé e do amor. Na carta aos Gálatas, o apóstolo menciona a alegria como um dos componentes do fruto do Espírito. Em outras palavras, ou sendo mais objetivo, entre as muitas virtudes que caracterizam a nova vida em Cristo, virtudes que estão presentes naqueles que nasceram de novo, duas se destacam como manifestações contundentes da presença do Espírito, das evidências da nova vida: esperança e alegria. Já falamos aqui sobre alegria. Jesus mudou o coração triste dos discípulos de Emaús. Jesus mudou o coração triste dos 10 apóstolos, 11, contando com Tomé na segunda aparição, que ficaram em Jerusalém. Ele mudou o coração triste de Maria e de muitos outros. Mas, focando na expressão esperança, segundo o Novo Testamento, a esperança não é um sentimento incerto. Quando a gente diz assim: olha, eu tenho esperança de que um dia isso vai acontecer. Então, a esperança, ela parece algo incerto. Só que a ideia do Novo Testamento não é essa coisa incerta, essa possibilidade. Esperança no Novo Testamento é uma expectativa confiante, é uma convicção, é uma certeza. E ela está fundamentada, dentro do contexto aqui em que estamos abordando, no evento histórico da ressurreição de Cristo. Olha o que Pedro diz, aqui é um texto prova para embasar o nosso pensamento que está sendo desenvolvido até aqui. Bendito, 1 de Pedro 1 e 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. O que é esta viva esperança? Esta viva esperança diz respeito a todas as promessas de Deus, que desfruto agora como a vida eterna, como o perdão de pecados e tantas outras, como também esperanças escatológicas, como vê-lo, como desfrutá-lo dele para sempre, como ter uma comunhão com os santos de todos os tempos que o serviram, que se entregaram a ele. Então, a gente tem essa viva esperança mediante o quê? Mediante o quê?
mediante a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Então, o túmulo vazio é a garantia de que nem o pecado, nem a morte, nem o presente, nem o futuro, nem o porvir, ou nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus em Cristo Jesus e frustrar os seus propósitos para as nossas vidas. A ressurreição, ela é o fundamento de fato da fé cristã. Aí o ponto 3 diz assim: aparição de Jesus, convicção fortalecida. Correndo o risco de me tornar aqui repetitivo, a gente vai discorrer sobre esses pontos aqui. Olha o subponto 1. Por que eu digo repetitivo, né? Olha o subponto 1. As dúvidas dissipadas. Dúvidas dissipadas. O episódio da incerteza de Tomé revela a dúvida que surgiu no coração do seguidor de Jesus. E surge dúvida, irmão Murilo, no coração de quem segue a Jesus? Surge. Muitas dúvidas já surgiram no meu coração. Inclusive, uma dúvida que em outra oportunidade eu detalho aqui a vocês, foi motivo de eu me afastar da igreja, dos 12 aos 16 anos. Surgem dúvidas. Tenho dúvidas ainda. Só que minhas convicções são maiores do que as dúvidas. Porque minhas convicções dizem que essas dúvidas elas são temporárias. Eu sei que vocês têm dúvidas, mas essas dúvidas elas são temporárias. A convicção deve ser maior do que elas. E meus irmãos, eu coloquei aqui, pensando em Tomé teve as suas dúvidas, mas eu coloquei aqui duas dúvidas que considero serem as dúvidas mais comuns, que nós como crentes temos. A primeira é sobre o propósito de Deus para a nossa vida. Porque, principalmente quando a gente passa por uma decepção, por uma frustração, por algo que não deu certo, aí a gente começa a se questionar: qual é o propósito de Deus para a minha vida? É isso que Deus quer para mim? A paz é um negócio aqui. A gente se questiona, não é? Se questiona. São dúvidas temporárias. É porque a gente tem essa mania de apressar as coisas. A gente tem essa mania de querer ensinar Deus a trabalhar, e não é assim que as coisas funcionam. Só que há mais uma dúvida que eu acho que talvez todos nós já tivemos, que é dúvidas sobre o amor de Deus. Muitos se perguntam: será que Deus realmente me ama? Essa dúvida ela é alimentada por sentimentos de culpa, baixa autoestima, experiências dolorosas e assim por diante. Assim como Tomé precisou ver as marcas para crer, nós também muitas vezes buscamos sinais concretos do amor de Deus. E, na maioria das vezes, tudo que encontramos é silêncio. Só que quando nos voltamos para as Escrituras, nós temos a prova sólida e definitiva do amor de Cristo. Qual é? A cruz. Romanos 5,8 diz que Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. E esse amor o levou à cruz. Isso é a prova cabal, a prova definitiva de que Ele nos ama. Você está com dúvida se Jesus lhe ama ou não, porque você está sofrendo, porque você está passando por um momento difícil? Olhe para a cruz. O Cristo crucificado é a prova maior que você pode ter do amor de Deus. Glória a Jesus. Subponto 2, fortalecimento da fé. Olha o que o texto diz. Eu me esforcei, viu, para não ser repetitivo. Eu me esforcei. Então quem está aqui na plataforma da ferramenta, quem está me assistindo pelo YouTube, não vai ser repetitivo, viu? Me esforcei. A lição diz: anteriormente cético, Tomé agora profere uma linda declaração de fé. Senhor meu e Deus meu. Ao longo da história da igreja, encontramos diversos indivíduos que antes agnósticos ou céticos, hoje afirmam com firmeza a sua crença em Jesus Cristo como o Deus revelado nas Escrituras. Ter um encontro com o ressurreto torna impossível continuar a duvidar como uma forma de rebeldia provocada pela idolatria humana. Eu achei isso interessante. Eu achei isso bem interessante. O encontro com Jesus muda tudo. Assim como aconteceu com Tomé. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos. Por exemplo, Saulo de Tarso, que já foi mencionado aqui. De perseguidor
a apóstolo. Perseguidor a apóstolo, meu Deus. Agostinho de Hipona, século IV, de hedonista, maniqueísta, a doutor da igreja. Agostinho viveu uma juventude dissoluta, rejeitou os valores cristãos que sua mãe Mônica lhe ensinara, mas, após anos de busca intelectual, de vícios e prazeres mundanos, ele teve um encontro com Deus, lendo Romanos, capítulo 13, versículo 13 ao 14. E nós temos um pouco de sua conversão na célebre obra Confissões, onde ele narra essa transformação. Ele se tornou um pilar da teologia cristã, influenciando todo o pensamento ocidental. Nós temos ali no século XVIII o John Newton. Essa aqui é uma das histórias mais bonitas, não é, desse tempo. De traficante de escravos a pastor e autor de Amazing Grace. Antes era capitão de navio negreiro, imoral e zombador da fé. Depois do encontro com Cristo ressuscitado, pastor anglicano, abolicionista e autor de hinos cristãos. Em seguida, já agora, século XX, século passado, temos o C.S. Lewis, do ateísmo acadêmico ao cristianismo. Lewis era racionalista, crítico da fé e cercado por intelectuais seculares. No entanto, após longos debates com amigos como o Tolkien, e um processo de reflexão interior, ele se converteu. Sua conversão influenciou milhões ao redor do mundo. E no século XXI, para o nosso tempo, temos você que está assistindo esse vídeo. Eu não sei como se deu a sua conversão. Eu não sei se você nasceu em berço evangélico, mas mesmo quem nasce em berço evangélico precisa ter um encontro com o Cristo ressurreto. Alguns que me escutam estavam presos às drogas, estavam reclusos, aceitaram Jesus na penitenciária, eram envolvidos com a criminalidade e tantos outros pecados. Mas olha tu aí. Olha o que o encontro com Cristo ressurreto fez. Quem te viu, quem te vê. Você pensa que pouca coisa mudou, mas pensa aí nos 10 anos atrás, nos 5 anos atrás, nos 2 anos atrás. Quem era tu? Meu Deus. Olha o que o Cristo ressurreto não faz, não é? Subponto 3. Fortalecimento da esperança. E eu vou concluir aqui. Além de proporcionar alegria e convicção, o Cristo ressuscitado expande a nossa esperança em relação ao futuro. Segundo as Escrituras, a promessa de que um dia os mortos ressuscitarão e receberemos um corpo glorificado baseia-se na ressurreição e glorificação do Senhor Jesus. Há um texto lá aos Tessalonicenses 4:14 que diz: cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também cremos que Deus, mediante Jesus, trará com ele os que dormem. Aqui está o cerne da nossa esperança. O que Deus fez com Cristo, fará com os seus. Por isso a vida cristã é marcada não pelo medo do fim, mas pela antecipação da glória. Nossos olhos precisam estar na eternidade. Precisamos ver o passageiro por aquilo que é eterno. Porque quando vivemos aqui com os olhos lá, sabemos que tudo o que acontece aqui não pode ser comparado com o que ele conquistou, com o que ele já reservou para nós. E meus irmãos, eu não sei vocês, mas eu anseio por esse dia. Por esse dia em que eu vou acordar e não vou mais precisar lutar com o meu coração pecaminoso. Porque a gente luta para não mentir, para não ceder aos sentimentos errados. A gente luta para ser fiel. Ah, irmão Murilo, quem opera é o... Olha, entenda a minha linguagem aqui.
Todos os dias a gente luta contra o pecado. Tristeza, enfermidade, luto, separação. Eu almejo o dia em que não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais morte, desigualdade, sofrimento, não. Isso será só uma lembrança de um momento distante que ficou para trás. Eu almejo esse dia. Esse dia em que conhecerei como hoje sou conhecido. Meu Deus! Almejo esse dia em que verei o meu Senhor. Almejo esse dia em que conhecerei os santos de todas as épocas, inclusive os conhecidos, os familiares, que partiram nessa mesma esperança. Almejo esse dia. Então, repetindo, a vida cristã, ela não é marcada pelo medo do fim, mas pela antecipação da glorificação. Você pode dizer amém? Agradecemos ao pastor Elianai Cabral por esta lição. Agradecemos ao nosso Deus pela oportunidade de estudar e aprender a sua palavra. E eu, particularmente, agradeço a você que me assistiu durante todo este trimestre. Deus abençoe a sua vida. Um abraço especial aos irmãos do YouTube e aos irmãos da ferramenta EBD. Vamos ao próximo trimestre, onde estudaremos uma revista comentada pelo pastor José Gonçalves. E tenho certeza que serão dias de bênção e muita edificação. Desejo a todos um ótimo final de semana, uma ótima aula de escola bíblica dominical e não se esqueça, abra a jaula!